Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o Pastor Fábio e todos os dias eu tenho trazido um devocional especial para você, com um tema para te fazer meditar na Palavra de Deus, crescer e se fortalecer diante de nosso Deus Pai. Amém, queridos? E o tema do nosso devocional hoje é a religiosidade que destrói. É um tema um pouco que, assim vamos dizer, ele é polêmico, né? É um tema polêmico, porque nós vamos falar da religiosidade que destrói. Ou seja, uma parte da religião, né? Uma parte dos religiosos, não da religião, dos religiosos, que se sentem religiosos, mas que na verdade, mesmo com toda a sua religiosidade, não consegue andar em fidelidade com Deus. Ok? Então nós vamos estar falando sobre a religiosidade que destrói, que inclusive, queridos, eu já quero deixar aqui colocar uma pimentinha nisso, que a religiosidade que destrói, essa parcela da religiosidade que nós vamos estar falando, que destrói, é aquela religiosidade que não leva ao arrependimento, a religiosidade que muitas vezes a pessoa vive na igreja, mas que não consegue viver a vontade do Senhor, que não consegue chegar ao arrependimento, que não consegue enxergar os seus próprios pecados. Então, esse tipo de religiosidade, inclusive, ele pode ter influências malignas dentro das próprias igrejas, ok? Ou seja, é uma pessoa que, embora viva na igreja, mas está desviado dentro da igreja. Mas antes de a gente falar sobre esse tema polêmico, e nós vamos citar alguns textos bíblicos aqui, eu quero poder orar, liberar uma bênção sobre a tua vida nesse dia hoje. Eu quero poder estar orando por você nesse momento. E eu peço a você que nesse momento você possa curvar sua cabeça e que você possa orar junto comigo. Amém? Vamos orar, queridos? Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Poderoso Eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, consagrando esse dia ao Senhor, consagrando todos os afazeres, nossa casa, nossa família, consagrando todos os caminhos e percursos que nós venhamos fazer no dia de hoje, que as mãos do Senhor estejam a nos cercar, a nos guardar e a nos proteger. Que o Senhor seja como a nossa sombra à nossa direita, nos protegendo a nossa vida, protegendo a nossa casa, a nossa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que através dessa palavra, sobre o tema a religiosidade que destrói, que o Senhor possa abrir o nosso coração, Pai, para que nós possamos entender sobre a religiosidade, não sobre a religião, mas sobre a religiosidade, a prática que alguns têm dentro da igreja, aonde não chegam ao arrependimento. Que essa palavra seja uma semente plantada no coração, na mente de cada irmão e de cada irmã, Pai. E que tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso tema, a religiosidade que destrói. Então, como eu disse, a religiosidade, queridos, não tem a ver em si com a religião ou com a denominação, mas com a própria pessoa que vive uma religiosidade inflamada, aonde ela não chega ao arrependimento, a viver aquilo que Deus espera de nós. E Jesus ele trouxe isso de uma maneira muito clara lá no livro de Mateus, capítulo 16,
versos 5 a 12. Nós vamos ler alguns textos bem interessantes, tá? Aonde você vai poder acompanhar junto comigo, queridos, aí, e vai poder tirar sua conclusão. Como eu sempre digo, o devocional ele é para meditar. Por mais que eu traga a dissertação, mas você tem que meditar e chegar à conclusão. Você tem que meditar, pedir ao Espírito Santo para que te traga sempre um direcionamento maduro, uma direção exata, uma direção de alinhamento. Ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 16, versos 5 a 12, diz assim: Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam ou não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Queridos, o próprio Senhor Jesus ele traz aqui um direcionamento sobre a religiosidade e mais especificamente na linhagem de liderança, né? No nível de liderança. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele estava falando ali para simplesmente para os fariseus, os saduceus, mestres também da lei. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que aqueles líderes, eles não conseguiam viver a palavra de Deus, embora eles fossem mestres na lei, e exigiam que o povo vivesse. Ou seja, a religiosidade, eles viviam uma religiosidade. Eles não viviam a religião aonde ela é composta da palavra de Deus, da verdade bíblica. Ok? E eu quero deixar claro para você. A religião em si, a palavra de Deus, o direcionamento de Deus para o estilo de vida que nós cristãos deveríamos e devemos seguir. A religiosidade é o quê? É quando eu simplesmente exijo dos outros aquilo que eu particularmente não faço. E isso é um grande problema, nós vamos ver daqui a pouquinho alguns casos bem interessantes sobre religiosidade. Mas, continuando aqui a falar de Jesus, porque é importante nós falarmos do quanto Jesus condenava essa hipocrisia, porque você se dizer ser religioso, você ser ali um cristão, mas você não viver aquilo, faz de você um religioso. Se você vive a palavra de Deus, você é um cristão, discípulo de Jesus. Se você não vive aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, simplesmente você passa a ser um religioso. E, como o próprio tema diz, a religiosidade que destrói. Ela vai trazer destruição na vida daquela pessoa e muitas vezes dentro da própria igreja. Por isso que Jesus estava chamando a atenção dos líderes religiosos. E dentro desse contexto, nós vamos ver, por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 23, verso 1 a 3, aonde o Senhor Jesus, ele traz ali uma condenação da hipocrisia desses fariseus, saduceus, mestres da lei, né?
que realmente eles viviam ali de uma forma, queridos, que era só você lendo para você entender quanto a religiosidade ela destrói o ser humano. Eu convido você a ler o capítulo 23 inteiro de Mateus, que você vai ver algo impressionante ali que o Senhor Jesus diz sobre a religiosidade. Mas vamos pegar aqui o verso 1 a 3, que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus estava dizendo: tudo que eles falam é verdade? Sim. Eles pregam certinho a palavra de Deus, estão pregando certinho aquilo que a palavra de Deus diz, mas eles próprios não conseguem viver aquilo que eles pregam. Mas eles exigiam dos outros que vivessem. O religioso é exatamente isso. O religioso, ele prega a palavra de Deus certinha, bonitinha, mas ele não consegue viver, mas exige dos outros que se viva. E isso, queridos, tem um porquê. Tem um porquê por trás disso, que nós vamos ver daqui a pouquinho o porquê disso, ok? Mas eu quero levar você também a meditar comigo dentro de Mateus também, capítulo 23, e se você for continuar lendo, você vai vendo que Jesus ele começa ali a trazer direcionamentos, né? Falando: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. E ele vai trazendo uma lista de situações que faz com que a religiosidade vá destruindo não eles próprios, mas também várias pessoas que ouviam eles. Várias pessoas que ouviam eles. Inclusive, queridos, a gente vai lendo, conforme nós vamos lendo, né? Nós vamos vendo que essa religiosidade, muitas vezes, ao invés de levar a pessoa para um verdadeiro arrependimento, faz a pessoa até mesmo ir para o inferno. Tá? Então, são situações bem delicadas, e por isso que eu falei que o tema é polêmico, porque são situações bem delicadas que se vive muitas vezes na vida pessoal, dentro de uma casa, de um lar cristão, e também dentro da igreja. Lembrando que dentro da igreja, não estou falando que todas as igrejas, claro que não, mas em algumas você vê isso de uma maneira muito latente, onde se exige de uma maneira muito forçada, de uma doutrina onde se cria doutrinas, onde se coloca um peso maior do que a palavra em si da Bíblia já traz, e força com que as pessoas tomem atitudes que eles próprios não fazem. Okay? Isso também chama-se religiosidade. Ok? O apóstolo Paulo, antes a gente falar do Mateus 23, 27, que está na tela agora, diz assim, ó, o próprio Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Então o próprio Jesus disse que aquilo ali era uma capa. A religiosidade, ela mostra uma aparência de piedade, de cristianismo, mas é igual o sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro pintado de cal. Então tinha um sepulcro, eles pintavam de cal, ficava aquela coisa bonita, mas por dentro tinha imundícia, ossos, podridão. Jesus chama a religiosidade, os religiosos, queridos, né? Aqueles que não vivem a palavra do Senhor, ele chama realmente de sepulcro caiado. Porque está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas não faz aquilo que deve ser feito. E exige dos outros que se faça, mas ele próprio não. Ok? Agora, vamos aqui entender algumas situações. A religiosidade, querido, ela é algo realmente muito perverso, tá? Tão espiritualmente venenoso que quando nós observamos o ensino do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que ela pode ser pior até mesmo que a
imoralidade. Você vê muitas vezes a gente pregar sobre imoralidade. Imoralidade é um pecado gravíssimo. Imoralidade é um pecado que Deus condena. Mas a religiosidade, conforme nós estudamos a Bíblia, os ensinamentos do Senhor Jesus, nós vamos perceber que a religiosidade ele é algo pior do que a imoralidade. Por que nós estamos afirmando isso, queridos? Por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, por trás daquela máscara, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Ou seja, ele não chega ao arrependimento. Ele comete erro, ele vive o erro, ele vive o pecado, exige dos outros que se faça certo, muitas vezes, mas ele próprio não vive. Ou, simplesmente, se ele não é um líder, ele simplesmente tem a aparência de religioso, fala o glória a Deus, o aleluia, né, se veste, tem toda uma aparência, mas o seu estilo de vida não é assim. E quando nós lemos na Bíblia, queridos, que a perversa cidade de Sodoma, lembra da cidade de Sodoma que foi destruída? Pois é. Então, quando nós lemos a Bíblia, que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério, o próprio Jesus está dizendo isso, né? Que a própria cidade de Sodoma, ela teria se aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus não. Os judeus nos tempos de Jesus não. Ou seja, o Jesus ele diz, ó, se eu tivesse feito todos os milagres, se eu tivesse pregado para o povo de Sodoma, eles teriam aceito, teriam se arrependido, e vocês que são judeus, que seguem a lei, que se dizem seguir a lei mosaica, vocês não chegariam ao arrependimento. Você já parou para pensar nisso? Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 11, verso 23 e 24, o próprio Jesus dizendo isso que eu falei para vocês aqui, ó. E você, Carfanaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para vocês. Vocês viram só, queridos? Quão grave é, e lembrando que Sodoma era uma cidade extremamente promíscua, imoral. E Jesus disse isso comparando a cidade de Sodoma com o povo ali, que no caso seriam os judeus. Ok? Então, Cafarnaum, queridos, era o lugar onde Jesus operou tantos milagres, né? Ele operou tantos milagres e que simplesmente, né? Ele diz que Sodoma ele vai ter um juízo. Sodoma vai ter um juízo menos rigoroso do que do próprio da cidade de Cafarnaum. E por quê? A explicação dada por Jesus é clara. Porque diante de milagres como os que Jesus operou, os piores pecadores de Sodoma tinham maior possibilidade de arrependimento. Pior do que um pecador, queridos, só mesmo outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. É isso que a religiosidade faz. Ele bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Eles se acham tão santos, tão ungidos, tão, eles acham que eles não precisam mais se arrepender de nada. E a gente vê muito disso, tá? Por isso que eu digo, a religiosidade ele também tem um espírito de religiosidade, um espírito imundo que age trancando a fé, bloqueando aquela pessoa, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. Então, essa pessoa ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente, e por sua vez, o cega para sua real condição espiritual. Outro momento, o Senhor Jesus afirmou que até as prostitutas, queridos, estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. Olha só, Mateus capítulo 21, verso 28 a 32, Jesus diz isso. Olha só.
O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Primeiro, responderam. Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Você viu só, queridos, quão grave é a religiosidade? Então aqui nós vamos chegar numa conclusão que de nada adianta passar horas sentado na igreja, ouvindo a palavra de Deus, agindo, Agindo, entre aspas, Como quem diz sim a tudo que o Pai Celeste nos pede, se depois não se faz o que ele nos ordenou. A aparência de obediência não está entre os pecadores. Ela está entre os religiosos. Vou repetir, a aparência de obediência não está entre os pecadores. Está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. Queridos, a religiosidade ela é algo, como eu sempre digo, ela está impregnada dentro da igreja. Por isso que sempre nós temos que pregar simplesmente a palavra de Deus e viver a palavra do Senhor. A religiosidade que destrói igrejas, destrói famílias, destrói a própria pessoa e que faz com que essa pessoa possa muitas vezes ir até para o inferno. Por quê? Porque a religiosidade, ela trava a mente da pessoa. Por isso que eu falo que é um espírito de religiosidade. Não permite a pessoa enxergar que ela está errada. Ela não permite enxergar que ela é uma religiosa. Não permite enxergar que ela muitas vezes está trazendo apontamentos, julgos pesados, o qual a Bíblia não diz, não fala nada. Ensinos e doutrinas do que a palavra não diz. Por isso, queridos, que eu sempre digo para vocês, nós aqui no canal, nós pregamos basicamente a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz? É isso. Então é isso. Somente isso. Não tem nada a ser acrescentado. Não tem nada a ser acrescentado. Porque a palavra de Deus ela é completa, direta e objetiva e perfeita. E perfeita. Então, tenho que parar e analisar. Será que eu não estou sendo religioso? Como que eu sei que eu sou religioso? Como que eu sei que eu estou sofrendo desse mal da religiosidade? Simples. Basta você parar e pensar. Eu estou na igreja, sou batizado, sou cristão, sei o que é certo fazer e não faço, e exijo muitas vezes ter uma aparência de piedade, eu sou um religioso. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que me livrar disso? Tem que se livrar disso. Se arrepender dos pecados, realmente, se necessário em alguns casos, pedir ajuda para que você possa vencer esse mal da religiosidade. Porque isso, queridos, destrói você e pode destruir muitas vezes um grupo, uma família e até mesmo uma igreja inteira. Eu já vi espírito de religiosidade acabar com uma igreja inteira. Por quê? Porque se coloca um peso na igreja, nos membros da igreja, que nem os membros da igreja suportam. É o caso dos fariseus, saduceus, mestres da lei que faziam naquele tempo. Eles davam leis, tinha a lei normal e eles acrescentavam, agregando valores, achando que aquilo traria maior santidade para eles. E isso não era verdade. Ok? Então, siga o que Jesus disse. Tome cuidado com os ensinamentos dos fariseus, mestres da lei, que existe no nosso tempo hoje. Com ensinos
que trazem uma condenação, um peso que a Bíblia não diz. Ok? Toma cuidado. E analise a si mesmo. Veja se você não é religioso e também analise se você não está seguindo alguém que sofre desse mal da religiosidade. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você que esteve aqui com a gente. Claro, convidar você a poder se inscrever em nosso canal. Curta, comente, compartilha, queridos. Eu preciso que vocês possam nos ajudar, porque infelizmente a plataforma não tem nos recomendado, não tem nos ajudado, e nós temos sofrido muito com isso. Temos sofrido demais com esse mal, com essa injustiça, com essa perseguição contra os canais cristãos, né? Principalmente os menores, né, queridos? Os menores sofrem muito, mas os grandes também estão tendo uma queda muito grande de visualização, de curtida, ou seja, estão tendo problemas. Então eu peço a você que você curta, comente e compartilhe, né, fazendo aquela recomendação pessoal ali boca a boca. Nos ajude, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau, queridos.